Hoje aqui na Proxys a gente tem grupos no WhatsApp, ali com cada canal de venda importante, tem lá com o nosso consultor de contas da Olist, assim como tem com Magalu, B2W e todos os outros, né? Mercado Livre, onde a gente alinha ali as campanhas. E uma coisa assim que me veio na cabeça agora foi o seguinte, né? Falando sobre negócios, sobre a criatura maior do que o criador, normalmente quando a gente vai negociar com o Magalu é uma empresa que eu admiro, que eu gosto bastante, assim, né? E eu já vi, assim, a nossa consultora de contas falar assim, poxa, Gabriel, a gente não consegue ser tão agressivo, assim, que o Magalu, ela até falou assim, o Magalu não gosta de sangrar, né? E é uma questão até cultural, assim, vai ter empresa que é muito mais agressiva, que vai pra cima ali e tal. E eles fizeram, eu acho que nos últimos tempos, eu vi duas aquisições que me balançaram, assim. A primeira, do Kabum, né, que o Magalu foi lá e comprou o Kabum, eu até fiquei olhando assim, falei, cara, queria entender mais sobre isso, né, porque, poxa, é uma cultura tão conservadora, vai lá e faz uma grande aquisição de um mercado, de um e-commerce tradicional, assim, por queimar tanto, por ser tão forte e tal, né, que é o Kabum, e eu, putz, queria entender mais sobre isso. Essa foi uma primeira aquisição, uma notícia, assim, que apareceu ali nos tabloides que me chamou a atenção, e a outra foi da Olist com o Tiny, porque essa, em contrapartida, eu achei uma jogada muito interessante, muito boa. E eu queria que você falasse sobre esse movimento, essa aquisição. Me surpreendeu bastante. De repente só apareceu, acho que foi na Exame lá para mim. Bum! A Olist compra o Tiny e o venda. Foi numa jogada só. Como que foi esse estudo? É uma coisa também que eu lembrei que você falou no podcast que eu achei muito interessante, marcou para mim, que você falou assim, cara, para criar um RP, às vezes vai 10 anos. Então, poxa, a gente não quer criar um RP. Foi lá e, bum, fez essa aquisição. Qual que é o lance desse negócio? Total, cara. E não só o RP, né? RP no Brasil, então, é ultra mais complexo, né? Você entender as especificidades e normas, né, de cada das regiões em que você atua é muito complexo. Então, quando a gente fatora isso, né? Putz, faz sentido construir dentro de casa, fechar parceria ou trazer alguém para o ecossistema, a gente entendeu que faria sentido trazer alguém para o ecossistema, porque a gente já era parceiro da maior parte dos RPs consolidados no mercado, mas ao mesmo tempo tem um play importante, Gabriel, que é entender melhor o nosso lojista, conhecer mais dele, da operação dele, como ele atua, como ele trabalha, não sendo só um fragmento dessa operação, né? Então, a loja Olist, ela é um fragmento disso. Para alguns lojistas é 50%, 20%, 30%, depende da operação, né? Para alguns um pouco mais, para outros um pouco menos. Em Tiny, você tem a operação completa do lojista. Você é o sistema de gestão da empresa, né? Então, você tem visibilidade de todas as contas a pagar, de contas a receber, de estoque. Por que isso é importante? Porque a gente pode ajudar ainda mais o lojista, né? E aí, assim, Tiny especificamente é uma empresa que a gente já admirava há bastante tempo. A gente já era parceiro há quase 5 anos, se eu não me engano, do Rogério e da equipe. Era um produto que a gente sempre admirou, cara, porque eu mencionei aqui do NPS, né, que é o Net Promoter Score. Cara, primeiro, NPS de 80 é difícil pra caramba em qualquer setor, cara. Qualquer setor. As empresas mais admiradas hoje do mundo, em geral, têm um NPS, em geral, acima de 75, né? E para um RP ter um NPS alto é ainda mais difícil, cara, porque é um sistema que mexe com muitos componentes dentro de uma operação de negócio, com usuários diferentes, em momentos diferentes da jornada. E Tiny, eu acho que sempre soube navegar nisso muito bem, com um produto self-service, com um atendimento sempre fantástico. E isso sempre nos brilhou o olho. E a gente sabia que se a gente tivesse a oportunidade de fazer uma parceria mais estratégica com alguém, era uma empresa assim que a gente queria trazer para dentro. E aí tem um outro elemento que é o nível de... a convergência das visões. O Rogério e o time dele, né, então o Tiny, sempre pensou muito em servir melhor esse cliente, em torná-lo mais competitivo, em ser mais eficiente, entregando um sistema de gestão para isso. E o Olist sempre entendeu que isso era uma condição sine qua non para toda essa visão de futuro que a gente tinha. Então, quando a gente discutiu estrategicamente a opção, para a gente foi no-brainer. Tipo, cara, a gente tem que fazer isso acontecer. Demorou, na verdade, né? Para costurar toda a operação e a transação, foi mais de um ano, cara. Da gente com idas e vindas e discutindo e como que isso funcionaria. E aí vem um monte de aprendizado disso, né? E com venda foi a mesma coisa. Venda é uma plataforma de e-commerce, full stack, cara, completíssima, com tudo.
até hoje, até aquele momento, sempre muito focada em DNVBs, né, as marcas nascidas, né, digitais, e que agora, obviamente, expandindo para vários tipos de marcas, né, e lojistas também, com uma operação offline, mas que também podem ter uma operação digital, e que dentro de um ecossistema como o do Olist pode se acelerar demais. Então, acho que a visão, Gabriel, do sistema operacional, ele continua um sistema operacional aberto. Cara, você tem que poder continuar integrado com todo mundo e parceiro de todo mundo, mas ao mesmo tempo a gente entende que existe uma oportunidade de entregar algumas soluções para esse lojista de uma forma mais conectada, mais integrada, mais sob esse nosso controle, que o ajude de forma mais contundente. Então acho que esse é um pouco do que a gente está construindo hoje. Cara, é difícil pra caramba fazer isso e a gente não espera materializar toda essa convergência e integração também em um ano. É uma coisa que leva tempo, até para se fazer direito, né? Mas é um pouco do drive atual da companhia, né?